Fala pessoal do canal, hoje eu estou aqui com a Carla, nutricionista, lembra dela? Vários vídeos, pode procurar, tem alguns bem bombados aí, o pessoal gostou de você. Fiquei sabendo, que legal. Como diria o outro, loucura, loucura, loucura. Vamos fazer o seguinte, desafio para a Carla hoje, topa? Nossa, muitos desafios Muitos, nesse né? ano, né? Vamos lá. Vamos falar de carboidrato? Vamos, adoro. Então, rodou a vinheta, carboidrato. Carboidrato. Você sabe que hoje dos macronutrientes, gordura, proteína, carboidrato e até o álcool, o carboidrato é o que o pessoal tem mais medo e associa geral ao ganho de peso. Fala um pouquinho do carboidrato e aí eu vou fazendo umas perguntas aqui. Olha só. Então, você sabe que é bom a gente desmistificar o carboidrato. Tá. Que falam que carboidrato em excesso vira gordura. O que no excesso não vira Então, gordura? É que, na realidade, bioquimicamente até existe esse caminho, mas não é bem assim. Quando você come muito carboidrato, o que acontece é que o nosso corpo prioriza como fonte de energia. Aí aquela gordurinha que você comeu também ao longo do dia, o corpo prioriza para armazenamento. Ela já está muito prontinha para estocar. Ela está prontinha, lembra? Corpo preguiçoso, ele vai fazer o que é mais fácil para ele, que é o quê? Gastar carboidrato como energia e a gordurinha estoca. Por isso que a gente tem que equilibrar, é equilíbrio na realidade. E eu tenho aqui algumas teorias em relação a essa coisa do carboidrato. Ela está muito associada na cabeça das pessoas a ganho de peso. Eu tenho um grupo, eu não vou falar seu nome, que janta com a gente toda sexta e sábado. Aí ela vai, pega um bife desse tamanho, cheio de gordura, e não coloca uma colher de arroz. Eu brigo com ela na mesa. Eu falei, põe uma colher de arroz. Não posso, é à noite. Pô, parece que o carboidrato à noite, então, triplica o número de calorias, né? Tem muito isso em cima do carbo, não tem? Tem. O pessoal acha que não é bom à noite. Uma pergunta, como fica o humor dela? Porque você sabe que carboidrato ajuda muito na parte de humor. Eu tenho pacientes que quando querem entrar em dieta muito restritiva, a gente conversa e uma das coisas que eu mais falo é, não me mande WhatsApp no meio da noite falando que você está mal-humorado, porque isso acontece. O carboidrato é necessário, ele precisa estar dentro da refeição. Você pode diminuir a refeição como um todo à noite, mas ele tem que estar presente. E o carboidrato, ele é o combustível para o nosso cérebro, é o principal combustível para o nosso coração. Então, a gente precisa dele e quando você tem essa restrição, você tem esse mau humor, você tem algumas coisas que vêm em decorrência disso. E eu tenho uma teoria, você vai me corrigindo se eu estiver errado, a gente tem o alimento essencial, não essencial, nutriente, né? Então, a proteína e a gordura são alimentos essenciais, o carboidrato é não essencial. Por quê? Porque o carboidrato ele é tão importante para o nosso corpo que mesmo que você não consuma, seu corpo acaba produzindo. Então, por exemplo, se você não consome a proteína, por exemplo, você vai ter prejuízos enormes em ganho de massa muscular, enfim. Se você não consome gordura, você vai ter deficiência em absorção de uma série de vitaminas, hormônios. Se você restringe o carbo, o seu corpo vai dar o seu jeito lá, vai degradar a proteína, ele vai tentar fazer o ciclo de Krebs rodar para produzir glicose, né? Porque o seu cérebro, que nem a gente falou, vai precisar dessa glicose, seu corpo vai precisar dessa glicose. E você começa a restringir muito o carboidrato, porque você consegue, de alguma maneira, manter ali suas funções do dia a dia. Você acha que é por isso que não tem uma dieta, por exemplo, que zera gordura, que zera proteína? Sim, é porque fica difícil, na realidade, você zerar. O que você vê muito na prática é diminuição de proteína, que também é prejudicial. O pessoal comendo menos do que deve, e aí ou aumenta muito gordura, que é gostoso. Então tem que ver essas substituições, mas
realmente é mais difícil você, numa dieta, tirar proteína e tirar gordura. Agora, fonte de carboidrato, você tem diversas fontes de carboidrato. Né? Minha bala é carboidrato. Mas a fruta é carboidrato. Legume, né? Tem muita fonte de carboidrato. Então, você também saber escolher as fontes de carboidrato é importante? É importante saber as fontes, mas também é importante saber a composição. Porque às vezes o pessoal fala, quando eu faço, por exemplo, um plano alimentar para quem pratica atividade física, que sempre tem, é merecimento também carboidrato, né? Você sabe disso. Então, para um praticante de atividade física, ele treina de manhã e depois toma o café da manhã. Nesse horário, ele pode comer um pãozinho francês, um pão de forma que não seja integral. Porque aí tem toda uma todo coisa. dia Então, e não ferre-se a atividade física. Não, mas não, nesses casos, você pode. É dentro também Do de um contexto todo, claro. Mas nesse caso em específico, por exemplo, mas eu só como pão integral. Só que o pão integral tem fibra, que é um carboidrato mais complexo, tudo. É muito bom em determinado momento. Aí ele tem mais fibra, só que seu corpo, você fez atividade física, está pedindo nutriente. Se eu colocar fibra nesse momento, a velocidade vai diminuir a absorção. Pode atrapalhar, na realidade, a absorção desses nutrientes. Ou seja, carboidrato bom, carboidrato mal, tudo depende do que você faz e de como você come. Então, mas você tem que conhecer para poder compor. É engraçado isso que você falou, nessas provas de maratona, longa distância, triatlon, principalmente triatlon, refrigerante, né? Eles consomem o refrigerante, que é carboidrato, açúcar puro ali, porque é importante, porque naquele momento ele é fundamental. Em relação a isso, esse corte do carboidrato, tem alguns estudos, engraçados não tem nada, mas curiosos, que quando você reduz muito a quantidade de carboidrato, você aumenta a quantidade de calorias, porque essa substituição é feita com alimentos, muitas vezes com muita gordura, e você diminui a quantidade de fibra. Existe um estudo que é o paradoxo australiano, não sei se você conhece, mas basicamente eles fizeram uma grande campanha durante anos para reduzir o consumo de açúcar, e aí eles viram que os índices de obesidade aumentaram. E aí eles falaram, será que um pouco de açúcar é protetor contra a obesidade? Aí quando foram a fundo, viram a questão da substituição, né? Então, quando você restringe também o carboidrato, muitas vezes você está substituindo por outros alimentos que muitas vezes têm mais calorias. Isso pode acontecer? Pode acontecer sim. Você também tem, como eu te falei, o carboidrato, ele também ajuda no metabolismo do triptofano, que na realidade, que é um dos componentes que ajudam o cérebro a você ficar mais calmo. Então, isso tudo faz com que você tenha alguma coisa de compensação. E aí, para o nosso cérebro, eu estou precisando de energia. Se não vou poder ir para o carboidrato, qual é a outra fonte de energia para o nosso organismo que seja mais pronta? Aí acaba sendo a gordura, porque proteína é muito nobre. Sim. Então, vai dar mais fome de gordura, de coisas até que vão compensar mais aquele estresse da falta de carboidrato. E lembrando que 1 grama de gordura, 9 calorias. 9 calorias. 1 grama de carboidrato, 4 calorias. Então, essa substituição... mas a gordura te dá mais saciedade. Mas aí, assim, eu lembro que eu fiz um vídeo com o Dr. Alexandre falando, eu sou conservador, né? E gosto disso que você falou aqui, do equilíbrio, né? Todos os nutrientes, eles têm a sua importância. Você equilibrar isso, e aí de acordo com o estilo de vida de cada um, você vai variar um pouco mais desse, um pouco menos desse, né? Você tem algumas variáveis que você, como nutricionista, com certeza leva em conta isso, né? Então você leva uma série de coisas para montar uma alimentação para alguém, mas o carboidrato ele é importante e deve fazer parte de uma alimentação. E você fez uma comparação também que é muito importante em termos de quantidade, porque 1 grama de gordura tem 9 calorias, 1 grama de carboidrato tem 4 calorias. Então, a hora que você come um pouco mais de gordura, você tem um aporte maior num volume menor. E isso para o estômago também reflete, porque nós temos um hormônio que é a grelina, que você já falou dela, que ela, na realidade,
ela é inibida quando você aumenta o volume do estômago, ou seja, quando você Saciedade comeu uma refeição, por isso que a gente fala de colocar verduras, outros alimentos que vão te dar o volume sem te dar tanta caloria. Que é a plenitude gástrica. Que é a plenitude e também esse eixo da grelina, leptina. Então, vem até no aspecto sistemático, modular, de né? sistema. Então, você trabalha volume, você trabalha uma série de coisas que não é só o carboidrato, a gordura e a proteína. Por isso que o balanceamento, a gente pensa bastante. Pode, no final, parecer simples a gente recomendar arroz, feijão, uma carne, uma salada, um legume, mas isso tudo foi pensado. É muito perfeito esse pratinho. E eu vou te falar mais, que não vai ficar para esse vídeo, vai ficar para um próximo vídeo. A gente está falando de carboidrato, está falando de proteína, está falando de gordura. Você está dormindo bem? Quando você dorme pouco, ou você dorme menos de 6 horas, que já é pouco, produz mais a grelina, que é o hormônio da fome, menos leptina, menos GH, mais cortisol, fica menos disposto no dia seguinte. Então, torna tudo mais difícil, né? Sim, isso diminui a disposição e aumenta a fome. Básico. Isso vai ser um próximo vídeo. Gostaram do vídeo de hoje falando de carboidrato? Eu sei que tem muita gente que demoniza o carboidrato, não gosta do carboidrato e vai criticar a Carla. A gente não está nem aí. Eu como carboidrato. Eu também. E sou feliz. Isso é a nossa opinião. A gente, obviamente, está baseado assim, em forte evidência científica da importância do carboidrato. Isso não significa que se você quiser comer só proteína, você tenha que nos xingar e chamar a gente de ignorante. O importante é que você tenha acesso a boa informação. Se ficou com alguma dúvida, se inscreve no canal, deixa a sua dúvida e a gente vem. A gente promete até fazer um próximo vídeo sobre a proteína, porque ela é também maravilhosa. Depois faremos sobre a gordura, combinado? Vamos. Então acompanhe o canal Márcio Atala, toda segunda e quinta, 7h30 da manhã.